Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer você aí de casa, que ingressou lá no nosso site, o idc.org.br, e consignou lá as suas ideias de pauta, as suas ideias de entrevistados e perguntas que serão respondidas ao longo aí das próximas semanas, tendo em vista o grande número de e-mails que nós temos recebido. E você também que ingressou por e-mail, o idc@leandropinto.dv.br. Meu muito obrigado. O livro dessa semana é o Going Dutch em Beijing. E ele vai tratar um pouquinho de como você ir para a China, gastar pouco e conhecer o que há de melhor no grande estado chinês. Esse livro é interessantíssimo, ele é de Mark McCrum, um americano especialista em fazer com que as pessoas desfrutem dos locais gastando pouco. Indico, esse livro é muito bom. E se você quiser concorrer a essa obra, ela vai ser sorteada no site do IDC no final do mês. Você entra lá, faça o cadastro no idc.org.br e estará concorrendo a esse livro aqui que é interessantíssimo. Esse aqui é meu, você vai ganhar um novo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e importante para a nossa democracia, para o nosso Estado, que é a questão dos controles do Estado, dos tribunais de contas, tanto os municipais, os estaduais e os federais. Não são em todos os municípios que existem tribunais de contas, mas nos grandes e sérios municípios isso é extremamente necessário. E, para tanto, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Fábio Nogueira. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Dr. Fábio é professor de Direito, advogado, com forte atuação nos tribunais de contas, especialista em Direito Administrativo e Direito Eleitoral e tem se mostrado como um dos grandes percussores dos tribunais, uma pessoa que está lá todo dia batendo na porta dos tribunais e fazendo com que o nosso direito, nossa democracia seja respeitada. Doutor Fábio, obrigado por ter atendido aí o nosso convite de estar vindo aqui no IDC, falar um pouquinho sobre os tribunais de contas. Vamos começar pela estrutura deles? Vamos. Então, vou explicar um pouco da estrutura do Tribunal de Contas, como funciona hoje no Brasil, né? O Tribunal de Contas ele é uma importação do Tribunal de Contas francês. Foi criado seguindo o modelo francês. Nós havíamos, quando da idealização do controle de contas, o Tribunal de Contas francês e o modelo belga. Que o modelo belga seria uma controladoria de contas ligada ao Poder Executivo. E o Tribunal de Contas do modelo francês era um sistema autônomo. Então, o Brasil, houve um decreto em 1870, o decreto 966A, que institucionalizou o Tribunal de Contas, conhecido hoje no Brasil, dos moldes em que é, com conselheiros, com competência para análise de contas. E desde a República, o Tribunal de Contas possui estatura constitucional. Ele é previsto, tem previsão na Constituição, a competência, a estrutura toda na Constituição do Federal. E assim se repete por simetria nos estados. Com a Constituição de 88, o Tribunal de Contas se limitou à União, ao Estado, sendo que só 2 municípios têm tribunais de contas, que é o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro. Todos os demais não têm, se reportam ao Tribunal de Contas do Estado. Qual que é a composição? Como são escolhidos os membros? Eu falo aqui do modelo da União, porque por simetria se aplicam na escolha dos Tribunais de Contas do Estado. O Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros, são escolhidos pelo Presidente da República, há indicações do Congresso, e parte vem da auditoria interna do próprio Tribunal de Contas, são o pessoal de carreira. Isso permite uma gerência política nos tribunais? Não deveria. Nós estamos olhando ele de uma visão, obviamente, romântica, né? Mas pode haver ingerência política, mas não deveria. Se houver isso, surge até o que está discutindo a necessidade de um Conselho Nacional do Tribunal de Contas, justamente para fiscalizar essa discussão. Eu trago esse assunto de Conselho Nacional do Tribunal de Contas, mas é uma discussão muito perigosa, porque haja visto o problema do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Tribunal de Contas geraria um grande problema, mas é algo que se passa a cogitar já. Até porque estaríamos quase considerando o Tribunal de Contas como um poder. Esse é o entendimento que eu trago comigo, né, do estudo que eu fiz sobre o Tribunal de Contas, a análise que eu leio, ou a leitura, melhor dizendo, que eu faço da Constituição Federal
eu tenho como Tribunal de Contas como um órgão do poder, não atrelado ao executivo, não atrelado ao legislativo, muito menos ao judiciário. E tem razão de ser isso. Por quê? O Tribunal de Contas, pela Constituição Federal, ele tem a competência de dizer o direito, a jurisdição, que todos os juízes têm. Ele tem jurisdição e é expresso no texto da Constituição. Ele pode dizer o direito sobre quais matérias? Sobre contas públicas. Ele vai dizer o direito analisando o arcabouço legislativo sobre contas públicas, sobre emprego de recursos, gasto, precatórios, orçamento público. Há todo um sistema legislativo e quem diz o direito sobre esse sistema legislativo é o Tribunal de Contas, é o órgão competente. Há uma visão um pouco míope sobre o Tribunal de Contas estar atrelado ao Poder Legislativo, porque ele auxilia o Poder Legislativo na tomada de contas. Essa é uma visão, como eu disse, míope, por quê? Ele auxilia uma vertente da competência do Legislativo, que ao lado da legislação, ele faz a fiscalização do Executivo. Mas isso não coloca ele, em hipótese alguma, como órgão do Poder Legislativo. Então ele só faz esse papel de auxílio. Ele também não é órgão do Executivo. Mas é auxílio também. Esse papel poderia se estender ao próprio Judiciário ou ao Executivo? Ao próprio Judiciário no controle de políticas públicas. Sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que ele é um órgão que ele mantém equidistância de todos os órgãos do poder. Ele é um órgão autônomo. Não é um poder, mas é um órgão constitucional independente. Isso. O ministro Carlos Aires Brito, ele informa que ele estaria dentro da estrutura da União, né, o Tribunal de Contas. Eu não concordo com esse posicionamento, até porque... Porque a União se pressupõe estar, o Poder Executivo. A pessoa jurídica de direito público, ele é um órgão do poder, né? Um órgão do poder que teve a competência para dizer sobre contas. Doutor Fábio, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho no segundo bloco. Okay. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos no segundo bloco do Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer você aí de casa. Olá, retornamos no segundo bloco do Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer você aí de casa, que ingressou lá no idc.org.br e enviou para nós sua sugestão de pauta e as suas considerações sobre o nosso programa. Meu muito obrigado. E a você também que ingressou na nossa conta no YouTube e fez com que a nossa conta tivesse mais de 100 mil acessos. Meu muito obrigado. O livro da semana, como eu disse no primeiro bloco, é o Going Dutch in Beijing. Se você quiser concorrer a esse livro, ingresse lá, idc.org.br e faça o seu cadastro. No final do mês estaremos sorteando esse livro. E, como eu falava no primeiro bloco, hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Fábio Nogueira, que está explicando um pouquinho da estrutura dos tribunais de contas por todo o país. Dr. Fábio, o que efetivamente é a função, qual é a função dos tribunais de contas, tanto o federal quanto os estaduais e os municipais? Okay. O objeto do Tribunal de Contas pela Constituição Federal e a estadual nos estados é a análise de prestação de contas. Ele tem por objeto a competência do Tribunal de Contas é exercida sobre a prestação de contas. Ele vai analisar o que os órgãos do poder encaminham com relação ao dispêndio de recursos públicos. Basicamente isso. E essa análise que é feita pelo Tribunal de Contas é sob o ponto de vista patrimonial, operacional, orçamentário, financeiro e tem outros pontos que ele analisa. Aliado a essa análise, ele faz, levando em conta a legalidade, a economicidade e a legitimidade do gasto público. Então, essa é uma análise que essa é a função primordial do Tribunal de Contas, é analisar sobre a prestação de contas. Então, ele olha se houve o gasto público sob o ponto de vista legal, se foi legítimo, se foi econômico para a administração pública. E essa competência, ela é exercida para a emissão de pareceres. Ele pode emitir pareceres sobre contas públicas, é o que acontece nos casos, por exemplo, de prefeitos. O Tribunal de Contas ele emite um parecer, né, sobre as contas do prefeito e a Câmara dos Vereadores é que dá a posição final sobre essas contas, podendo reverter o parecer do Tribunal de Contas ou não. Então, no caso de municípios, né,
no caso do município,